amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa terça-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, dia 18 de julho de 2023. Estamos chegando em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que é parceira aqui do Boletim AV e do canal Atenção Vascaínos, patrocinando os nossos vídeos da parte da tarde. A Mais Ágil que dá oportunidade a você de ganhar um dinheiro legal, cara. É só você dar uma pesquisada, ver se o seu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, está depositado. Se estiver, você pode antecipar o recebimento dele. Procure a Mais Ágil. Em menos de 24 horas, eles fazem essa antecipação. E você ganha o dinheiro para fazer o que quiser. Para dar de entrada numa viagem, para comprar um presente. Vem aí o Dia dos Pais, presenteie o seu pai com um grande presente dado pela Mais Ágil. Mais Ágil, parceira do Boletim AV e do canal Atenção Vascaínos. O torcedor do Vasco vive uma angústia, vive uma expectativa quanto a nomes que possam brotar, que possam surgir em termos de contratação. Já venho falando isso aqui há muito tempo, já venho trazendo ao torcedor do Vasco a real situação do departamento de futebol do clube. O Vasco está sem dinheiro para fazer grandes contratações. Volto a dizer, é duro trazer isso aqui, é duro dizer isso aqui, mas essa é a realidade. E se espera, de toda forma, agora a negociação do Pedro Raul. Porque dinheiro mesmo, talvez o dinheiro da televisão, que deva estar pingando aí em alguns dias, essa é a expectativa do contrato assinado com a Liga, em que o Vasco recebe um percentual logo de entrada, porque o aporte só virá em setembro, final de setembro de 2023. Até lá, o Vasco sobrevive com o dinheiro que tem aí do ano. Questão de negociações, principalmente a situação do Andrei, mas a dificuldade é enorme para poder contratar atletas. E Pedro Raul surge como uma grande alternativa. O jogador não está indo treinar, mas hoje eu soube que muito mais por conta de uma virose, inclusive passando mal, com vômitos, não está bem de saúde o atacante Pedro Raul. Mas a negociação está em curso, sim. O Vasco já deu ok, o Toluca tem interesse e o Pedro Raul também deu ok. Mas como as coisas são sempre demoradas, troca de documentos, o trâmite é todo ele moroso. E o Vasco tem tudo, menos tempo. O Vasco precisa resolver essa situação, ter esse dinheiro, pelo menos os 2,5 milhões de dólares que serão aportados agora, cerca aí de 12 milhões de reais, para tentar, pelo menos, não comprar jogadores, mas chegar no mercado e fazer uma proposta. Há sim jogadores até que o Vasco pode propor ao clube que detém os direitos federativos a compra de um percentual com uma futura promessa de compra. Mas atrelado a isso, existem vários problemas que são os problemas de dever no mercado. Logo mais no News, eu vou trazer novidades a respeito desses problemas que o Vasco vem tendo e que impedem o clube de, além não ter dinheiro, porque isso é fundamental, também não ter crédito para poder contratar. É uma situação ruim. Mas no caso do Pedro Raul, é dinheiro vivo, é para cair e para resolver. E tanto isso é uma certeza de que a situação do Pedro Raul vai acontecer, e volto a dizer, faltam trocas de minutas em função daquilo que conversei com os empresários e até mesmo com fontes dentro do Vasco da Gama. Troca de contratos, troca de documentos, é um trâmite demorado para liberar a grana, que precisa ser liberada para o departamento de futebol, dando aí uma prioridade para que esse dinheiro seja usado na reposição. E isso já está sendo, de alguma maneira, tentado. O Vasco já tentou a contratação de Borré, atacante colombiano, e acaba de fazer também uma consulta ao Talleres de Córdoba. Lembra dele? Andrés Fassis, presidente do Talleres de Córdoba, que no início do ano deu muito para trás na negociação do atacante Valois. Pois bem, o Vasco fez uma consulta a Micael Santos,
Atacante de 30 anos, uruguaio, artilheiro do Campeonato Argentino. Jogador que tem 24 jogos no Campeonato Argentino pelo Talleres de Córdoba, fez 13 gols. É um jogador que está no Talleres vindo do futebol da Dinamarca, depois de ter rodado muito por clubes europeus, veio para a Argentina e desde 2021 fez mais de 100 partidas pelo Talleres de Córdoba e é um jogador muito conceituado. Andrés Faci, com quem conversei hoje, me confirmou: existem 2 clubes brasileiros muito interessados, mas tem que comprar. Ele tem 50% dos direitos federativos do jogador, mas fala em valores em torno de 4,5 milhões de euros pelo jogador, o que hoje é inviável para o Vasco. O Vasco faz a sondagem, mira bons jogadores, boas prateleiras, mas jogadores inviáveis economicamente. Mas está mirando jogador de ataque, centroavante, o que prova e comprova que há expectativa sim da venda em breve ser anunciada de Pedro Raul. Enquanto não chega um centroavante e o Vasco busca no mercado também meias, existem bons meias sendo mapeados, mas tudo depende de dinheiro, tudo depende de grana, e essa situação está angustiando demais o torcedor. E o departamento de futebol, o Vasco está bem adiantado nas negociações por Jefferson, lateral esquerdo. Conversei hoje pela manhã de novo com o presidente do Atlético de Goiás, Adson, que me disse: as negociações estão andando, a gente está avaliando a situação. O Atlético Goianiense está na 2ª divisão, é um clube que precisa fazer dinheiro e ter um jogador seu na 1ª divisão jogando num clube como o Vasco é sempre muito importante. Jefferson é um jogador de boa qualidade e esse negócio deve acontecer, mas não é considerada uma grande contratação, é apenas para composição de elenco. Sobre Léo Cittadini, falei com o empresário do jogador Eduardo Peso e realmente Eduardo me confirmou: não há mais negócio com o Vasco. O Vasco demorou demais para dar algum tipo de posicionamento, a questão do treinador, e também o jogador não sentiu tanta firmeza, por isso está acertando com o Sport Clube Bahia. Ele está indo para o Bahia e Léo Cittadini não vai ser jogador do Vasco da Gama. Expectativa, já, hoje, amanhã, mais tardar, na Justiça Desportiva. Marcelo Jucá e Amanda Boré estão por uma canetada do relator do processo, Dr. Paulo Feuch, que vai dar o parecer do efeito suspensivo, que o Vasco entrou com pedido na última sexta-feira para liberação. Em cima desse pedido, o Vasco se baseia na Lei Pelé, que faculta aqueles que têm 50% da pena já cumprida o direito de pedir a suspensão das demais penas, no caso dos demais 50%. Então, nesse caso, o Vasco tem essa expectativa de, em sendo liberado dos 2 próximos jogos de cumprimento de suspensão, ter o apoio do seu público. Mas em São Januário, hoje é complicado dizer que vai ser. Mesmo que o Vasco consiga a liberação da Justiça Desportiva, dificilmente São Januário vai ser o local. Por quê? O Vasco entrou sim com a sua defesa através do departamento jurídico comandado da SAF por Gisele Cabreira. O Vasco apresentou a defesa junto ao TJ, Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, pedindo para que derrube completamente a decisão de não ter jogo com público em São Januário. A decisão inicial era não ter São Januário e não ter público em São Januário. A questão de São Januário o Vasco conseguiu revogar, não para o jogo do Cuiabá, mas para o jogo do Cruzeiro. E não ter público é o que está embarreirando. O TJ está querendo seguir à risca o pedido de fazer uma vistoria no estádio de São Januário para se saber das condições. O Vasco já juntou todos os laudos, mas a coisa não anda. A princípio, não deve haver essa semana nenhuma novidade quanto à Justiça Comum. E aí a dúvida: o Vasco, se conseguir o efeito suspensivo na Justiça Desportiva, jogará domingo aonde com público? Ou vai preferir jogar em São Januário sem público? Qual é a decisão? Isso depende muito do Tribunal de Justiça Desportiva. Estão lá, como eu disse, o Dr. Marcelo Jucá e também a doutora Amanda Boré. Vamos esperar e logo mais no News a gente vai trazer mais novidades, porque tem situações envolvendo contratações e tem fatos também de bastidores muito sérios.
tem situações acontecendo que a gente precisa trazer para o torcedor do Vasco. Aqui é assim, a gente não está aqui para enganar ninguém, já falamos isso para você. A realidade dos fatos será dada a você, torcedor do Vasco. Mas, como disse Ramon Dias ontem, o Vasco vai contratar. E a gente está no crédito do treinador do Vasco, que sabe da situação do clube, que sabe da dificuldade, mas está acreditando. E com certeza nós e também vocês, torcedores do Vasco, estão acreditando muito. Vamos esperar. Mas que hoje a situação é complicada, a situação é difícil e logo mais nós vamos trazer mais fatos que comprovem isso, não há dúvida nenhuma. Logo mais, a gente volta no AV News. Grande abraço a todos, em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV. Até logo mais, tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!